Boa tarde, estamos aqui ao vivo com o jornalista Luiz Nassif, concedendo a entrevista à TV 247. Participa comigo o Léo Estopa. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas a quem estava nos esperando às 11h30. Tivemos aqui um pequeno problema, mas vamos agora começar com o Luiz. Obrigado, Nassif, obrigado pela paciência. E, enfim, quer dizer, eu queria te pedir já para a gente começar com o tema de um texto que você colocou nesta semana, que eu acho que teve grande repercussão, onde você fazia um apelo à indústria brasileira e aos setores nacionalistas em relação ao desmonte que vem acontecendo com o Brasil. Quer dizer, o que te motivou a fazer aquele chamado? Um pouco foi o desespero. Mas agora, a intenção lá não foi fazer um chamado nacionalista. Eu não acho hoje que você tem dentro da indústria a bandeira nacionalista seja uma bandeira relevante. A minha intenção foi mostrar, dentro de um projeto de país, de uma economia complexa, a relevância do setor elétrico para cada um daqueles setores. Você pega a Anfávia, que é a indústria automobilística fundamentalmente estrangeira, precisa de energia barata. Você vai para a BIMAC precisa de energia para a indústria. Incluir as Forças Armadas como um agente a mais, não foi... Claro, mas quando você fez o chamado às entidades empresariais, então você se referia ao anúncio da privatização da Eletrobras. A Eletrobras. Qual que é a consequência para as pessoas dessa privatização? Veja bem, você tinha... O Brasil, quando começou a integração do Brasil com a economia internacional, um dos grandes trunfos do país era a energia barata e limpa. Porque com as hidrelétricas você tinha na tarifa uma fatia equivalente à depreciação da hidrelétrica. Quando a hidrelétrica estava paga, aquela fatia não precisava mais ser utilizada. Então você tinha uma tarifa muito baixa. O Fernando Henrique, quando ele monta um modelo de privatização do setor elétrico, ele monta baseado no modelo inglês, que é totalmente diferente do nosso. Não tem essa integração continental. E o que eles fizeram foi descontratar as tarifas. Então aquela tarifa, que era uma tarifa de custo, com mais uma margem para a hidrelétrica, para o operador, eles deixaram ir para o mercado. Foi lá para cima. Aquilo tirou totalmente a competitividade de muitos setores eletrointensivos, que desaparecem nesse período. A Dilma, quando ela entra lá atrás, pega o apagão, deu apagão, porque claro, não tinha, eles não obedeciam a lógica do sistema integrado brasileiro. Agora, a Dilma é constantemente acusada de ter quebrado o sistema elétrico. Quer dizer, como é que você vê a Eletrobras, enfim? Eu vou te falar, ali acho que quando as pessoas fazem coisa errada, Deus não ajuda. Porque no setor elétrico, especificamente, ela deu um passo lógico. O que ela pegou? Você tinha a renovação de um conjunto de usinas que já estavam amortizadas. Então é o seguinte... Quem levar, leva pelo valor de custo. Então paga a operação só. Com isso ela conseguiria trazer novamente o valor da tarifa para baixo. Mas ali calhou dois problemas sérios lá, que foi a seca do Nordeste. Reservatórios secos, tarifa na bandeira. Seco, e quando você teve Minas, Paraná e São Paulo, não toparam o valor que ela ofereceu para renovação, para indenização até o final da concessão, eles saíram do sistema, pegaram aquela energia e jogaram no mercado à vista. É até uma ironia, né, você imaginar o caso de Minas, que foi o governo do PSDB que não aceitou a renovação, e agora o próprio Aécio está lutando lá, dizendo que as usinas são da CEMIG, enfim, isso é uma... Mas daí, quando você jogou o preço à vista lá embaixo, você criou um buraco monumental no... Preço à vista não, o preço à vista foi lá para cima, porque foi tudo para o Mercado Livre, você não tinha mais a energia contratada. Mas, digamos, a lógica dela, não fosse essa questão da seca, era uma lógica correta. Agora, o que eles estão fazendo? Você pega a jogada da Eletrobras, é nítida, é o mesmo modelo adotado nos anos 90 pelo Fernando Henrique ou Helena Landau. Você pega uma empresa, a Eletrobras, que tem que está contratada, ou seja, o preço de tarifa está baixo. Então ela tem um desempenho X. Daí você fala, poxa, para uma empresa que tem um desempenho X, qual é o valor? O valor é Y. Daí quando o grupo comprar a Eletrobras, você descontrata a energia. Então imediatamente triplica ou quadruplica, então até prevemos 5 vezes mais o preço da tarifa. Da tarifa após... É um negócio de cartas marcadas. Mas o grande problema, aí que entra a questão da Eletrobras, é o seguinte, quem que vai garantir? Você tem hoje ainda você tem um modelo que foi montado no setor elétrico com a energia alternativa, que é intermitente. Então, digamos, a grande âncora desse modelo são os reservatórios das hidrelétricas. Você ainda teria 3 hidrelétricas na Amazônia, que mesmo com todas as questões ambientais, daria para ter as questões ambientais e definir esse estoque adicional de energia para viabilizar a energia alternativa.
Daí o que acontece? A Eletrobras seria uma maneira do governo ter recursos aí para fazer, você privatiza. BNDES não financia mais. Estão acabando. As empreiteiras, que eram as parceiras ali, estão quebradas. O Tesouro, se você for fazer uma PPP, parceria público-privada, e o Tesouro tiver que entrar, não vai entrar também, porque a PEC 55 aí matou a possibilidade fiscal. Ou seja, eles estão cometendo um crime, não é uma questão ideológica isso aí. Se o Roberto Campos estivesse aqui, o Bulhões estivesse aqui, economistas conservadores de nível liberais, mas com conhecimento da economia estivesse aqui, não permitiriam que isso acontecesse. O Nassif, deixa eu passar a bola para o Léo Stoppa, porque o Léo, quer dizer, ele é muito conhecido nas redes sociais, ele sempre faz postagens apelando também ao nacionalismo, né? Onde é que estão esses nacionalistas? Léo, deixa a palavra com você. Nassif, eu queria que você explicasse o que está acontecendo hoje com as pessoas que antes lutavam, por exemplo, contra a construção de Belo Monte, aquelas pessoas que eram enganadas e não sabiam que deixar de construir uma hidrelétrica é automaticamente construir uma térmica no lugar, né? E o que pode ser feito para a população entender que esse tipo de coisa causa um resultado negativo, não só na conta de luz, mas todos os produtos que dependem da eletricidade para serem produzidos? Como agir, né? O que a gente pode fazer? Aqui no Brasil, veja bem, você tem as instituições e você tem uma forma de conexão da chamada opinião pública com os poderes, que é a mídia. E aqui nós temos uma mídia extraordinariamente superficial, ignorante. Ela se move, assim como os economistas. Desde que a Fazenda passou a ser dominada por economistas, você deixou de lado o projeto de país, deixou de lado aquela visão sistêmica de país. É que nem uma empresa. A empresa tem que se planejar, o financeiro só vai ver o custo ali, como é que resolve. Aqui não, o financeiro assumiu o poder. Então essa empresa vai na onda, foi no modismo, digamos, das ONGs ambientais, que tem um papel relevante. Entram nisso e é uma questão direta, né? É uma questão direta porque atingia uma figura que era da presidente da República, então com isso se alimentou. Você teve problemas antes aí com Balbina e algumas hidrelétricas lá que realmente fizeram um estrago na Amazônia, mas o que foi feito com as Belo Monte e outros foi um outro tipo de tecnologia. Mas daí você tinha um objetivo maior que era e desgastando o governo. Tornar inviável. Criando as condições. Tornar inviável o investimento. Deixa eu aproveitar e pegar um gancho, quer dizer, porque você comentou a questão da imprensa, e é importante, quer dizer, muita gente evidentemente conhece, Nassif, mas você por muito tempo, você foi do Conselho Editorial da Folha, você teve uma coluna muito importante, acho que você foi capa da imprensa como jornalista mais influente do Brasil, se eu não me engano, e ganhou o Prêmio Comunix vários anos. Então, realmente, assim, é uma autoridade no mundo da comunicação em assuntos econômicos e tal. Hoje, quer dizer, se você vê a cobertura da imprensa, as pessoas começaram a dizer, não, olha o impacto na Bolsa, as ações dispararam, como se isso fosse um... Você cobriu o mercado também, você sabe que é uma bobagem. Pois é, mas é bom para quem tem ação, quer dizer, e eventualmente porque vão vender energia mais cara. Quer dizer, o que falta para traduzir para a população efetivamente, quer dizer, os prejuízos que podem vir dessa privatização? Se criou uma... Eu gosto de pegar como exemplo do Homo Cretinos no Brasil, o ministro Luiz Roberto Barroso. Porque o Barroso, ele é supostamente um erudito, é um cara de... E ele repete todos os padrões de análise de uma Globo News, que é efetivamente hoje o grande veículo influente. Então é tudo em cima de chavões ideológicos. Você não tem... Por exemplo, por que vai dar... O governo Temer vai ser um fracasso monumental, em 2018 vai ser um fantasma para eles aí? Porque eles não têm um conceito econômico por trás das medidas. Pega 64. Não estamos falando da parte política, que foi um desastre. Quando entram economistas conservadores, junto com o Castelo Branco. Um conjunto de medidas que estavam amarradas no tempo do Jango, do boicote da Câmara, falta de apoio e tudo, são implementadas. Havia um conceito por trás disso. Então você tem lá mercado de capitais, que é modernizado, a Receita, que é modernizada, cria-se o Banco Central. O BNDES tem um papel relevante. O BNDES é uma estatal e tem um papel relevante porque tem um papel relevante. Ou seja, quando você pega o funcionamento de uma economia, a complexidade de uma economia, você tem alguns fatores que independem de ideologia. Então, mas aí você falou... Mas esse pessoal não, ele só tem a ideologia, o desmonte. Então a gente tem o desmonte na energia e você mencionou a questão do BNDES, que foi aprovada ali na comissão a taxa de juros de longo prazo.
que era uma bandeira do Meirelles, que praticamente, quer dizer, coloca, quer dizer, que o BNDES não deve subsidiar, vai ter uma taxa de mercado. Ou seja, não é melhor fechar o BNDES, quer dizer, nesse caso? Você pega o absurdo maior hoje, uma puta manchete, dando que o Banco do Brasil vai financiar 15 ou 20 bilhões aí em infraestrutura. O Banco do Brasil não tem linha para financiar isso aí. São investimentos de longo prazo que dependem de linhas competitivas. Então eles vão inventando e a imprensa vai engolindo. Vai engolindo. Mas, Nassif, eu acho que o mais importante nesse momento é o que a gente pode fazer para levar para a população a informação de que subir o valor de uma empresa na bolsa não significa mais qualidade de vida para a pessoa comum. Porque para o empresário pode ser interessante a privatização. Para o investidor? Para o investidor. Mas o que isso vai refletir na pessoa normal que está dentro de casa sendo enganada, por exemplo, pela Globo News? Você pega o seguinte, a pessoa normal está sendo enganada. Quando você pega as associações de classe, que vão ser as mais afetadas, que deveriam ter uma visão política, uma visão econômica mais refinada aí, que é de interesse direto deles, estão cegos para isso. Nem você tanto, pega a Fiesp cega para isso. Mas deixa eu te você tem a contar. BIMAC que não consegue eco na imprensa. O nosso papel é fazer matérias didáticas contextualizadas. Olha, Léo, ele falou esse caso da Fiesp. Eu acho que a Fiesp, o pessoal, os empresários têm que ficar muito, muito espertos com isso. Porque esse processo que a gente está vivendo agora aconteceu exatamente na Nigéria. Encontraram o petróleo, depois privatizaram o setor elétrico e de uma hora para outra eles tornaram inviável a atividade industrial no país. Toda hora a eletricidade cai e indústria nenhuma consegue se estabelecer. Mas como você mencionou o petróleo, eu acho que é importante citar o caso. A gente teve uma entrevista aqui pouco depois do impeachment, que a gente chama de golpe, evidentemente, com o diretor da ABIMAC. Porque uma das primeiras medidas do governo Temer foi também rever a política de conteúdo nacional. Foi. E a gente falou, mas cara, vocês não estão se sentindo traídos, porque vocês, os empresários, de maneira geral, apoiaram esse processo. E todas as medidas são contra o empresário nacional. Quer dizer, cadê o empresário nacional? Cadê a reação, Nassif? Quer dizer, eu sei que você tem chamado, mas você... Eu tive outro dia com um dos grandes industrialistas brasileiros aí dos anos 90, que foi Paulo Cunha. Uhum. O Paulo está muito doente aí. Do Grupo Ultra, né? Mas o que aconteceu com esse empresariado foi o seguinte, você tem um erro, é um erro reiterado que vem lá do Fernando Henrique, subsiste com o Lula e com a Dilma tenta consertar um pouco, que é uma taxa de câmbio extremamente apreciada e uma política de juros lá em cima. Então, gradativamente, você pegar a BIMAC, a produção da BIMAC, grande parte é importada. Uhum. Importado, você importa, faz a... Não, mas você tinha industriais nacionais que gostariam de produzir aqui. Sim, certamente. Sim. Mas daí a maneira de calar, digamos, a pressão foi permitir que os ganhos fossem transferidos para a tesouraria das empresas, das grandes empresas, nós estamos falando. Agora, você não teve, aí é um problema sério aí, que a despolitização dos governos Lula e Dilma, nesse sentido de não ter um projeto nacional, provocou uma desmobilização para baixo, né? Então, você pega para o IED. O IED, que é o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial... Que era formulador de políticas. Formulador de política. Ele teve um período que foi dirigido pelo Pedro Passos. O Passos é um papagaio de Globo News, é nível Barroso. Não, e se a gente olhar o Pedro Passos, que é da Natura, quer dizer, não sei nem se a gente pode considerar uma atividade industrial propriamente, né? Pois é. Agora entrou o outro pessoal, tem os boletins do IED voltaram a ser relevantes no sentido de analisar os pontos centrais do projeto industrial. A questão tecnológica, a questão do câmbio, a questão do crédito. Né? Mas faltou, o PT tinha um projeto popular, não tinha um projeto de país nesse sentido. Agora, você acha que é possível resgatar esse desenvolvimentismo? Quer dizer? Vai ter que resgatar pelo seguinte, esse modelo, do jeito que está, ele não tem jeito. Todo mundo ganhando em cima da tesouraria. A tesouraria em cima do orçamento. O orçamento dependendo de nível de atividade da economia real, porque eles não taxam a parte financeira. Explica melhor essa equação, Nassif, porque eu acho que isso é muito importante. Veio aqui, por exemplo, quer dizer, um banqueiro chamado Luiz César Fernandes, fundador do Pactual, do Garantia. Ele acha que o Brasil vai para o calote. Porque você falou o seguinte, quer dizer, as empresas, quer dizer, ganham na tesouraria, ou seja, estão ganhando na taxa de juros. Viraram rentistas. Esse modelo da tesouraria depende do Tesouro. Ou seja, o Tesouro Nacional, todas as pessoas que estão aí estão pagando, a sociedade brasileira paga para o rentismo. E esse orçamento depende da economia crescer. Quer dizer, como a economia não cresce, quer dizer, a arrecadação cai. A gente vai para um calote, quer dizer, o que acontece? Eu acho que antes disso você vai ter uma mudança de política econômica. Cai o Meirelles, na sua opinião? O Meirelles é insustentável? O Meirelles é um blefe, né? O Meirelles é uma invenção do mercado. Talvez tenha sido o primeiro jornalista que deu espaço para o Meirelles lá atrás, quando ele é especialista em leasing. Mas ele meio que deu certo no governo Lula, né? Dizer, você batia muito. Ele era interlocução com o mercado, pô.
Pois é, mas no governo Lula parecia que tudo estava bem, porque a inflação estava baixa. Quer dizer, Pois é, mas você pega 2008, dezembro de 2008, você ia na BIMAC, queda de 15% nas encomendas de máquinas por conta da crise. E o Meirelles, do Banco Central, sustentando que a economia estava robusta e aumentando juros. E aqui eu faço meia-culpa, porque eu me lembro, o Nassif batia no Meirelles e a gente defendia. Eu era editor da Isto é Dinheiro e parecia um sucesso, porque mal ou bem as metas de inflação estavam sendo cumpridas, enfim. O Meirelles, eu matei a charada do Meirelles Eu tive 2 seminários com ele, um pouquinho antes da posse dele, da indicação dele para ministro da Fazenda, para presidente do Banco Central. E lá deu para perceber o que era o blefe. É um cara que ele manipula slogans. Então ele falava, um seminário da pessoal dos fundos de pensão, lá na Bahia. Qual a saída que o senhor tem? Ele falou, muito simples. Eu faço um ajuste fiscal bem consistente aí, que compense as despesas primárias e os juros. Daí quando eu consegui isso aí, eu pego os credores e falo, olha, eu consegui fazer um ajuste fiscal que eu consigo bancar os juros. Aí os juros caem automaticamente. Daí eu estava na mesa e perguntaram, o que você acha disso? Eu falei, olha, eu tenho 2 rodovias, no meio delas tem uma cordilheira. Como é que eu faço para juntar as 2 rodovias? Simples, eu tiro a cordilheira. Ou seja, ele está à altura da imprensa brasileira. É o sujeito que manipula slogans. Olha, eu peguei uns eventos aqui de Federação de Bancos, dos bancos médios, aí vinha ele e Joaquim Levy. O Levy é um tecnocrata, mas vinha, preparava um discurso, preparava. E o Meirelles só questões. É só marketing, sabe? Então, aí você falou dessa tragédia. Hoje a manchete do Valor Econômico, que pertence à Globo, que controla a Globo News, dá um retrato dessa tragédia brasileira. Quer dizer, 1 em cada 5 residências, 1 em cada 5 lares brasileiros, nenhuma pessoa tem renda do trabalho. É uma tragédia monumental. Né? E o número cresceu 2,8 milhões em 2 anos, basicamente. Agora você vê, você tem o seguinte, a economia, a gente tem batido muito lá, através dos colaboradores do GGN, a economia, a política econômica não é uma questão matemática. A matemática ela serve para mostrar se você está indo muito numa direção ou noutra. A política econômica é um negócio muito mais amplo e muito mais complexo que isso. Então, por exemplo, quando veio o pacote Levy, você olhava a economia, os grandes números da economia, você olhava e falava, vem cá, o que pode levantar a economia? Gasto de família não tem jeito, porque está lá embaixo. Desemprego e endividamento. As empresas só vão investir se tiver crescimento. E se tem capacidade ociosa. Então a única maneira da economia reativar seria um aumento de gastos públicos. Manter o PAC, livrar da Lava Jato, aí, o desastre que foi na economia brasileira. É uma coisa óbvia. Só que aqueles princípios básicos de economia. Daí vem esses economistas, estudaram lá fora e falam assim, não, nós temos que fazer aqui um ajuste fiscal tal que caia a taxa de juros longa. Quando cair a taxa de juros longa, imediatamente o empresário vai investir. Fala, gente, o empresário investe quando tem demanda. Sabe aquelas coisas óbvias? Lógico, é óbvio, tem que ter mercado. Eles conseguiram subverter a realidade mais óbvia da economia. Isso é uma coisa que o Léo tem falado muito também. Sim, é nessa hora que a gente até junta as peças, né? A gente tem uma política econômica, a gente tem uma política fiscal e uma política de venda do patrimônio nacional que está realmente valorizando determinadas ações porque está vendendo o setor energético. Da mesma forma, a gente tem empresários inteligentes que sabem que a venda do setor energético tende a aumentar o preço da energia, que é um dos principais fatores de produção. E isso, sem dúvidas, é um desestímulo à atividade econômica, que é a única coisa que pode fazer a economia sobreviver. Então, como que você acha que vai ser a reação internacional de investimento agora com essa possível privatização do sistema energético brasileiro? Não, vem. Eu estava conversando mas dia... para aproveitar essa liquidação de ativos, será que não? Você sai comprando, tá bom. Estamos dando aqui uma usina, dando uma usina ali. Não, uma coisa é vir fazer um investimento para ganho efetivo. Não é para aumento da capacidade instalada. Claro. Você pega um exemplo aqui. Uma grande empresa suíça do setor de sementes, foi adquirida pelos chineses. Então, de mudança para o Uruguai. Eles atuam em toda a América Latina. A sede está indo para o Uruguai. Compraram e vão levar a sede para o Uruguai. Por que o Uruguai? Porque o Uruguai você tem estabilidade política, você tem uma política econômica... Não houve golpe no Uruguai. É isso, a estabilidade política é disso. Né? Você tem... acredita no sistema político, no sistema judiciário. Então não adianta. Essa é uma da reforma trabalhista. Pô, tinha que ter uma renovação? Tinha que ter. Tinha muitos aspectos da legislação trabalhista anacrônicos. Quando você enfia goela abaixo, você está assinando para o empresário, ele olha e fala, pô, eu vou entrar num país que vai estar conflagrado daqui.
todas aquelas reações que você tinha nos anos 70 e 80 contra a superexploração vão voltar. Claro. É importante, Nassif, quer dizer, como você falou na questão da taxa de câmbio, o Brasil trabalhou muito tempo, quer dizer, com uma taxa de câmbio muito apreciada e taxas de juros altas. Quem tem batido nessa tecla é o Ciro Gomes, quer dizer, pela volta de um projeto desenvolvimentista e até participou daquele projeto Brasil-Nação com Bresser Pereira. Tem muita gente aqui nos perguntando se você acha que o Ciro seria capaz de resgatar um projeto desenvolvimentista. E eu agradeço a todos que estão acompanhando pela página do 247, peço também que curtam o GGN, o Leonardo Estopa, enfim. E, pessoal, compartilhar para ajudar a aumentar o alcance. Informação importantíssima que o Nassif está passando aqui. E é só com vocês compartilhando que a gente consegue chegar realmente nos brasileiros. As pessoas te perguntam do Ciro, quer dizer, você acha que o Ciro é capaz? E aí eu vou te perguntar como é que você vê a volta do Lula também. Vamos pegar o discurso do Ciro. O Ciro, eu tive uma grande briga com o Ciro quando ele foi ministro da Fazenda, porque ele foi enrolado pelos economistas naquela parte de apreciação do câmbio. O Ciro hoje é um sujeito que, se for discutir o Brasil contemporâneo, talvez seja o melhor discurso ao lado do Lula. Então, uma coisa é isso, ele tem o diagnóstico correto aí dos problemas do país, ele vê de uma forma redonda aí todas as complexidades brasileiras. Né? Agora, politicamente, estrategicamente, ele é um sujeito que ele vai para o enfrentamento. Isso aí tira as possibilidades dele, não sei. Se a situação continuar nessa maluquice, nessa loucura, exigir uma mão forte lá, talvez ele tenha o seu espaço. Eu acho sempre muito difícil esse negócio de confronto. O confronto é uma coisa que desorganiza o país, mas pode ser que em determinado momento seja... Não, sim, mas do ponto de vista de visão estratégica, pelo menos é uma pessoa que está preocupada em discutir o país, de certa maneira. Não, a visão dele tá ótima. Ele percebe os pontos centrais, porque é uma coisa que eu aprendi também no jornalismo você tem aquelas pessoas que fazem firula. O Fernando Henrique é típico disso. Você entrevista o Fernando Henrique, ele põe a bola aqui, cita um cara ali, chuta ali. E não chuta em gol. Ele não tem a capacidade de identificar o que são os pontos centrais. O Ciro tem essa capacidade. O Lula tem essa capacidade. O Ciro, por uma situação de confronto, o Lula para... Pergunta, Léo, que eu ia perguntar sobre o Lula. Sim, agora o detalhe é o seguinte, Nassif. A realidade é que a atividade econômica ela acontece porque o empresário começa a acreditar na economia e investe. E a realidade, eu acredito no Ciro, você acredita no Ciro, porque nós temos uma certa visão econômica. Agora, o brasileiro comum, ele ainda depende do Lula. Né? E eu te pergunto agora, nesse momento, você acredita numa possibilidade de crença na economia brasileira com uma pessoa que não seja o Lula? Não, o Lula é... Vem cá, se o Lula, com tudo isso que aconteceu aí, ele tem esse nível de aprovação incondicional, é a mesma coisa do Saldanha em 70, que ele queria tirar o Pelé para colocar... O que eu digo mesmo é a vontade de voltar a empreender, porque a atividade econômica diminuiu também, porque muitas pessoas pararam de empreender. E eles precisam de um líder para falar, agora vai dar certo. Mas emendando na cifra também, você teve a destruição do setor de construção, você teve a destruição do setor naval. Quer dizer, será que o Lula consegue repetir o que ele fez nos governos dele, dada essa destruição que aconteceu no país? Não, o jogo vai ser muito mais complicado. Né? Mas veja bem, em 2008, o que o Lula fez lá foi uma jogada de gênio. Né? Na marolinha, vamos dizer assim. Aquele é o papel do estadista. De sair para a televisão e conclamar o pessoal a gastar, a investir, levantar... Pegou um belo cara, que era o Nelson Barbosa, lá para definir uma estratégia anticíclica e perceber qual que era o caminho. Né? Agora, qual é o problema dele nessa volta aí? O grande ativo do Lula foi o pacto que ele montou, o grande conciliador. Esse grande conciliador foi... Então, mas ele uniu capital e trabalho, estava expresso na chapa dele que já era Lula e Zé Alencar. E fala-se até na possibilidade do Lula e Josué Alencar agora. Eu te pergunto o seguinte, quer dizer, por que os empresários brasileiros assumiram uma linha anti-Lula por preconceito? Porque, na verdade, assim, quer dizer, evidentemente o período de maior ganho da economia brasileira foi 2008, 2014, talvez. Não, o Brasil chegou ao auge aí. 2010, ia ser a quinta economia do mundo. Você teve um trabalho sistemático da MIT. Você pega a Copa do Mundo. Mas por que os empresários, quer dizer, não pensam por eles mesmos? Vamos pegar. Você teve esse trabalho de desconstrução da MIT, você teve um fator aí que foi um fator traumático. Efetivamente, não é nem o caso de aprofundar agora, porque foi o fator Dilma, né? A partir de um certo momento, a presidente ela se fechou e criou. Quando veio a crise, ela montou um modelo certinho quando ela subiu. Você tinha um mercado de consumo ótimo lá,
você tinha o câmbio, que parte desse mercado de consumo ia para a importação. Então tem que resolver a questão da importação, trazer os juros para baixo. Trazendo para baixo, toda essa dinheirama acumulada nesses tempos de juros altos teria que ir para o melhor investimento de renda variável para esses fundos aí, que é a infraestrutura. Está tudo caminhando. Quando sentiu que a economia estava arriando um pouco, por conta de aumento de endividamento e tudo, daí perdeu o rumo. Daí perdeu o rumo e foram 2 anos traumáticos, efetivamente. Então a imagem do... Não digo nem o lulismo. O lulismo foi por conta da Lava Jato, a questão da corrupção, a questão da... Você bater... Aliás, nem Lava Jato, veio lá de trás com o mensalão. E você não teve uma estratégia. A Dilma não teve uma estratégia de comunicação. A Copa do Mundo foi um modelo de organização. Eles conseguiram transformar aquilo num fator de desgaste para ela. A gente lembra daquelas capas de Veja dizendo o seguinte, quer dizer, que o estádio ia ficar pronto daqui a 50 anos, tal, e tudo funcionou. Olha, Léo, pelo que você falou aí, tem uma coisa muito interessante que a gente consegue juntar com o que a gente estava falando antes e trazer para uma realidade agora, que é o papel da mídia na recuperação econômica. Mas antes de falar do papel da mídia na recuperação econômica, eu queria pedir mais uma vez, agradecer as pessoas que compartilharam, nosso alcance está aumentando. Eu gostaria de pedir você para dar uma força, compartilhar, porque essa informação que o Nassif está passando talvez seja a informação mais importante para o empresariado brasileiro, aquelas pessoas que realmente precisam entender o que está acontecendo e o que pode ser feito para mudar. Nós conversamos sobre o papel do Lula encorajando os empresários, encorajando o consumidor. Mas nesse momento a gente teve uma disruptura do alinhamento da mídia até com o próprio interesse do empresário. Parte da mídia trabalha exatamente para a destruição do mercado interno brasileiro porque ela representa investidores de fora. Suponhamos que a gente traga um governo populista que tenha realmente o interesse popular, porque populista é uma palavra que já gera muito preconceito. Mas enfim, a gente traga um governo que tenha realmente um interesse nacional, crescimento da indústria nacional, aumento do consumo e valorização do empresariado nacional. Mas nesse momento, a gente precisa de uma mídia alinhada, até porque se a mídia continuar trabalhando dessa forma, vai ser um suicídio econômico. Qual que é a possibilidade de hoje, na atual realidade da imprensa brasileira, a gente conseguir unificar a mídia, unificar a imprensa a favor do Brasil? Ô, Nassif, eu vou emendar nesse comentário do Léo, que, por exemplo, você foi do Conselho Editorial da Folha. A Folha era sócia do Valor, metade Folha, metade Globo. A Folha vendeu a participação dela no Valor para o Globo porque viu que a atividade econômica está indo para o saco. Ou seja, a receita publicitária está indo embora. A própria Globo, que apoiou esse processo, vem tendo uma queda de receita publicitária, a não ser a receita de governo. Mas é uma coisa engraçada, cresce a receita de governo para esses meios, mas o mundo privado desaparece para eles. E você foi um dos pioneiros na internet também, quer dizer, então eu queria que você falasse como é que você vê o futuro da comunicação nos próximos anos. Você tem uma questão final. Esse modelo de mídia acabou, não tem futuro. Agora o problema é o seguinte, quando você pega a cabeça dos empresários de mídia, eles acabam sendo engolfados pelo próprio discurso elaborado pelas editorias econômicas. Você pega desvalorização cambial de 99. Até em outubro eu fui fazer um conjunto de palestras aí pela Brasil Prévia, aí tinha o Gustavo Loyola também, e outros. E o Gustavo falando, pelas nossas contas, o câmbio vai desvalorizar 6% só o ano que vem. Estava nítido que ia explodir o câmbio. O Balan tinha conseguido 15 bilhões de dólares do FMI que viraram pó em 2 tempos. Em pouco tempo. Todo mundo sabia que ia explodir o câmbio. No entanto, os jornais, os grupos de mídia, todos endividados em dólar, sem fazer um head lá, porque acreditavam no discurso que eles... Mas é interessantíssimo o que você fala, porque os grupos se endividaram em dólar, inclusive abril, ou seja, quase quebraram no governo Fernando Henrique. Acreditando no seu discurso. Acreditando nesse discurso. Houve, vamos dizer assim, a recuperação do crédito brasileiro no governo Lula, quer dizer, a própria desdolarização dessas dívidas todas, mas ainda assim, quer dizer, não se formou um pacto da burguesia nacional com o lulismo, vamos dizer assim. Eu acho que isso é o problema básico, fundamentalmente, você tem poucos grupos. Esses grupos, eles agem movidos só pelo dia a dia, não tem uma visão estratégica. A gente critica muito o PT de não ter tido uma visão de longo prazo, os partidos políticos, o PSDB, de não ter... Mas a mídia é o fator, eles só pensam no imediato. Então a Globo quer exercer o poder dela no imediato. O poder de derrubar presidentes, enfim, de exercer, de mostrar força, mas olha... Quando você derruba uma presidente, você cria um passivo para frente
A Globo, quando sai da ditadura, o Evandro Carlos de Andrade, ele tinha um medo pânico quando lembravam a atuação deles na ditadura. Um medo pânico. Então, em todo aquele período dos anos 90, foi um período de ouro. Eu fui beneficiado e outros colunistas aí, porque nós ganhamos um espaço ali. Você tinha que mostrar uma diversidade que foi única na história da mídia, que vem no rastro da Constituinte e tudo. Mas era um medo pânico de ser confundido. De repente a Globo vem, ganha um poder exagerado, consegue, junto com outros atores aí, a derrubada de uma presidente da República. Isso aí é uma mancha que vai ficar pro resto da vida. Lógico, a Globo demorou 50 anos para pedir desculpas pelo apoio ao golpe de 64. Talvez peça daqui a 30, 40 anos. Só que no momento em que a atividade da mídia vai lá para baixo. Claro. Quando você tem a redemocratização, a influência da mídia era crescente. Tanto As pessoas eram sedentas de informação e eram poucas fontes, vamos dizer assim. E os primeiros golpes parlamentares foram dados com a mídia. O Collor foi um golpe parlamentar. Agora, Nassif, quer dizer, eu queria te perguntar também, quer dizer, eu acho que a gente vai estressar esse ponto, mas você escreveu vários artigos que fez uma série chamada Xadrez do Golpe, Xadrez do Golpe 1, 2, e eu acho que já fez mais de 100 artigos nessa linha, explicando este processo. Num determinado artigo, você inclusive fala de apoio internacional, de financiamento estrangeiro. Isso. Eu queria te perguntar, quer dizer, qual foi esse financiamento internacional e quem de dentro do Brasil financiou esse processo entre os empresários brasileiros? Vamos pegar inicialmente o seguinte, o golpe, quando se dá, são com atores internos. Então, de onde que vem a parte de fora? A parte de fora veio na assessoria alguns pontos estratégicos. Aqui, por exemplo, você teve a compra de votos de deputados, vieram dos próprios grupos nacionais. A Fiesp, até hoje, CNI, por exemplo, Fiesp, até hoje não. Você tinha muitas suspeitas são rios de dinheiro que vão lá através das contribuições das empresas. Você tinha um monte de suspeitas que não foram adiante aí sobre compra de parlamentares. A JBS, você viu. A JBS na delação, inclusive, fala ter pago. Mas fala que pagou parlamentar de um lado, parlamentar de outro lado, pagava todo mundo, a JBS. No essencial, que foi o grupo do Eduardo Cunha para o impeachment, eles pagaram. E empresários nacionais do tipo Ambev, você acha que esses participaram também? Jorge Paulo Lema? O Jorge Paulo Lema, quando ele banca o Vem para a Rua, ele deixa as impressões digitais de como que o clube dos bilionários estava atuando mundialmente. Então a gente tinha suspeitas dos irmãos Koch lá com o Movimento Brasil Livre. Você tinha suspeitas de atuação desses grupos com movimentos em redes sociais na França, em Portugal e tudo. E o Jorge Paulo Lema, quando ele vem para a rua, ele mostra que aquele padrão... Até essas impressões digitais, só lembrando que, na verdade, o Vem para a Rua foi criado por uma pessoa que trabalhava na Fundação Estudar, que pertence a ele. Ele sempre negou, mas enfim, de qualquer maneira... Usou todo o portal dele. Você acha que MBL, tudo isso, quer dizer, foi financiado... Veja bem, eu não acho que foram... O ponto central não foi isso. A assessoria internacional, ela vem em pontos específicos estratégicos. Por exemplo, um dos pontos, o que é? Lava Jato. Os caras criaram uma intimidade com aquele departamento, é o GSI deles lá, o TH, alguma coisa lá. Departamento de Justiça, não? Não. É um departamento novo que é criado em 2002, depois do atentado das Torres Gêmeas, para juntar todos os departamentos e instituições que trabalhavam contra o narcoterrorismo, contra o terrorismo. Então entra o NSA aqui, CIA, todo mundo aqui. E é esse pessoal que começa um modelo de cooperação internacional com ministérios públicos e judiciários dos diversos países. Eles abastecem, por exemplo, no caso do Banestado, eles trazem as primeiras informações sobre dinheiros de políticos no exterior. O primeiro foi o Serra, inclusive. Tanto que o Serra, quando vira governador, quer de todo jeito fazer um acordo com eles. Então ali você cria uma intimidade, porque a cooperação internacional você teria que passar pelo Ministério da Justiça, mas eles criam uma familiaridade lá informal com esses departamentos que passam a abastecer de informações. Então, simultaneamente, as grandes empresas americanas, que têm uma ligação umbilical com os órgãos de Estado lá, descobrem o grande fator geopolítico deles, que é o combate à corrupção. Porque como você passa a ter a cooperação, eles têm as melhores informações, porque tem os sistemas de informação de espionagem eletrônica, tudo, os melhores são deles. Então eles passam a direcionar e criam mudanças, criam leis internacionais para se sobrepor às legislações nacionais. Eu publiquei semana passada, nós somos os primeiros a levantar isso por conta do Lava Jato e da ida do Rodrigo Janot para os Estados Unidos conversar com o Departamento de Justiça para pedir ajuda contra a Petrobras. Aí nós começamos a observar
os analistas internacionais ainda não tinham acordado para isso. Eu entrevistei o Luiz Felipe Alencastro, que é da Sorbonne, falou, não, ainda não acordaram para isso, agora acordaram. Semana passada, eu publiquei um estudo de um francês, mostrando como que eles passaram a usar essa legislação para impedir o avanço capitalista francês. Claro. Ele falou, o BNP... Ou seja, os Estados Unidos, então, passaram a usar as investigações anticorrupção como um fator de competitividade própria, estratégica deles. Como que eles fazem? Brasil quer derrubar alimentos, você tem... Bom, derrubaram as construtoras, derrubaram a Petrobras, enfim. A Lava Jato tem um monte de coisas meio desconexas. A única coisa certa e objetiva delas é derrubar Dilma e quebrar as empreiteiras e inviabilizar a operação. Isso aí Mas, todos os momentos. Nassif, o que está mais difícil, eu acho, hoje, o que está mais difícil para a população entender é porque fica muito confuso. Um processo que antes parecia que era simplesmente tomar a presidência da República envolve posicionamento geopolítico, envolve interesse de várias empresas, envolve inclusive a ideia de deslocar o Brasil de industrializado para colônia. Então, como que você explicaria para a população o que é o interesse? Quando a gente fala interesse dos Estados Unidos, todo mundo fica confuso, mas como assim interesse dos Estados Unidos? Conspiratória, Como que a gente consegue explicar para as pessoas essa ideia de posicionamento geopolítico e essa ideia que se a indústria for aqui, ela deixa de ser lá? O que eu tenho tentado é fazer matérias didáticas aí, mas veja bem, ontem eu até fui assistir um debate entre alguns cientistas políticos, e um deles, lá, o Fábio Vanderlei dos Reis de Minas, ele fala, essa ideia da opinião pública esclarecida, isso não existe. Você tem alguns, aqui você não tem nem meio empresarial esclarecido. Aqui você não tem empresários de mídia esclarecidos. São todos muito superficiais, né? O que está mais difícil, eu falo que o que está mais difícil é fazer o empresário brasileiro entender que todo esse processo, mesmo que tire um pouquinho de impostos, tira o serviço dele também, tira a empresa dele também. Vamos pegar, o Ciro, ele tem um roteiro interessante, pá. Fala, quando vem para as medidas concretas, daí você sente na pele. Claro. Então, quando você vem com a reforma da Previdência, o pessoal percebe que compraram o gato por lebre. Quando você tira BNDES, muda o modelo do conteúdo nacional. Fica nítido. Agora, é um processo lento, porque você tem se for pegar o mercado de mídia, entender como um mercado de opinião, você tem uma parte estabelecida, institucional, que o peso da mídia convencional é muito grande. E aí entram as estruturas burocráticas, públicas e empresariais, entra o judiciário, entra o Tribunal de Contas, que virou um centro político e tudo. Ou seja, eles ainda são um centro de influência muito grande para a burocracia. Eles tendem a desaparecer. Hoje eles são grandes perfis, são os maiores perfis de redes sociais. Tendem a desaparecer a médio prazo. Mas enquanto não desaparece, o poder da Globo hoje aí, de fogo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem acesso à Globo, alguns anos atrás. A Globo preocupadíssima com a crise, com o fim que eles previam no Estadão, da Abril. Agora já estão preocupados com o próprio fim de YouTube, de Netflix, dessas coisas. Mas a preocupação deles é que com o fim desses grupos, o poder da Globo ficaria tão ostensivo que viraria uma ameaça. Claro. Mas e o poder do fake news? Porque hoje um dos materiais mais vendáveis é exatamente o fake news. O MBL, por exemplo, é uma indústria de fake news que tem funcionado. O Vem Pra Rua é um fake news que tem funcionado. Mas mídia, o pior foi quando a mídia se transformou, passou a utilizar o fake news. Isso é muito importante. Em vez de ser o filtro. Em vez de ser o mediador. O Nassif, eu queria só destacar, quer dizer, a nossa audiência está muito alta, eu queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui, e muitas pessoas te elogiando, quer dizer, Isaura, Nassif, você é um gênio, Geraldo Carvalho, grande jornalista, Carlos Eduardo Cunha, jornalista sério, quer dizer, você tem uma grande reputação, né? E você, quer dizer, falando dessa questão da mídia se transformar em fake news, você foi alvo. Quando você sai da Folha e vira um pioneiro na internet, você foi muito atacado, né? Principalmente pela Veja, e você define ali, quer dizer, que ali nasce o que você chama de jornalismo de esgoto. Eu estou com um livro pronto aí, é o seguinte, esse jornalismo, quando vem a invasão, quando vem a internet, no começo os grupos de mídia achavam que os grandes competidores seriam as empresas de telefonia. Uhum. Então você tem duas maneiras que os grupos tentam de olhar para frente. Um é se aprofundar no jornalismo, Financial Times e outros montar editoras de livro, tudo ligado a conteúdo. E você tem um padrão que acaba vigorando nos Estados Unidos, que é o do Murdoch, que é de você aproveitar a pós-verdade, os fake news, tudo, e você passar a utilizar intensamente. E você usa a rede social
para difundir aquilo que você Mas o queria. Murdoch teve que fechar um jornal na Inglaterra Porque pelo lá escândalo, tem, vamos dizer lá assim. tem poder judiciário, lá tem congresso. Tem lá regulação da mídia. Tem regulação. Tem regulação da mídia. Aqui o Roberto Tivita traz esse modelo em 2005. E é nítido você perceber, por exemplo, o Thales Alvarenga, o falecido Thales Alvarenga. Você conheceu. Que foi diretor da Veja, Foi só para diretor da esclarecer. Veja. Daí ele tinha saído de lá, virou diretor editorial, uma coisa assim, e tinha uma coluna na Veja. Aí, de repente você começa a ver na coluna dele essa agressividade que chocava. Quem conhece o Thales sabia. Então aquilo lá era diretamente o Roberto Tivita trazendo o modelo. Então, digamos, quando surgem os outros blogueiros da Veja, com aquela, o Augusto que entra nisso, o Reinaldo, aquilo tudo foi um padrão. Mas trazido. ali começou a se plantar o ódio na sociedade Sim, brasileira. que foi o quer dizer, padrão Murdoch. A ideia do Murdoch, o que era? Quando que a imprensa ganha poder? Quando você cria a figura do inimigo externo ao grupo, e quando você passa a usar o discurso de ódio. Que é o discurso de ódio que te dá poder para ameaçar, para intimidar as pessoas. Na época eu fui alvo, havia poucos blogs na época ainda, eu fui alvo de uma campanha incessante de meses e meses de ataques pessoais dos mais pesados. Até lembrando, quer dizer, sua filha foi atacada, eu acho que era importante você situar, quer dizer, também, quer dizer, Você tem, o que são essas agressões na internet, né? quando começou, quando vem a agressão de fakes, mas veio dos blogs da Veja. Né? Ah, sim, quer dizer, antes você era agredido pelo próprio... Bom, pela própria mídia tradicional, vamos Pô, dizer os assim. blogs da Veja, o que o Reinaldo fez naquele. Agora o Reinaldo está querendo ganhar status intelectual, tudo o que ele fez naquele período de ataques pessoais. O Reinaldo é uma coisa interessante, mencionando o Reinaldo Azevedo, quer dizer, que hoje está, em tese, se colocando como garantista. Eu acho que ele é o pai desse discurso de ódio no Brasil. Talvez seja o grande criador. Ali, Você acha que não? Ele emula o Olavo de Carvalho. Todo o discurso do Mas Olavo. o Olavo sempre foi pequeno, vamos dizer assim. Mas todo o discurso do Olavo. O Olavo se multiplica pelos formadores de opinião. Claro, discurso é um dele. grande Você problema. quando você pega os primeiros discursos do pessoal que quer fazer na ultradireita, os poetas que o Olavo enaltecia são enaltecidos, os filósofos que o Olavo citava, eles pegam o mesmo discurso, igualzinho. Você Era falou, o curso do Olavo. Você falou do discurso do Olavo, desculpa. Você falou do discurso do Olavo. Uma coisa que é muito importante é que esse discurso de ódio e o fake news está funcionando demais na política. Um expoente do fake news na política é o próprio Bolsonaro. O que fez o Bolsonaro ficar conhecido foi a luta contra um kit gay que nunca existiu, cujo projeto era para maiores de 12 anos. Eu li o projeto inteiro e o projeto deixa claro que aquelas peças que ele mostra do lado da filha dele de 6 anos são restritas para maiores de 12 anos. Isso está no projeto do MEC. Isso ele nunca falou. Mas isso prova que o fake news e o discurso de ódio gera resultado. Que uma pessoa, assim, sem nível intelectual nenhum, uma pessoa sem nenhuma capacidade para ter essa... Então, mas vamos pegar em termos de mídia. A série que eu escrevi sobre a Veja na época lá, como que eu entro nessa questão? Eu faço um artigo na Folha, recebo um ataque pela página da Veja, do Mainardi. Eu respondo no dia seguinte, mostrando que tinha 6 páginas de anúncios lá do Oportuno, de volta outro artigo, e eu vi que que a Folha me deixou na mão. Ali eu percebi que você estava tendo uma mudança. Essa mudança vem como? Vem o Roberto Tivita juntando o seu filho já estava fora do jogo, o Roberto Marinho fora do jogo. O Roberto Tivita ele surge trazendo esse padrão de ódio. Na época, eu fiquei uns 6 meses para começar a série da Veja, até entender o jogo direitinho. Sabia o papel do Sabino, do Eurípides. Daí eu fiz uma série mostrando os fake news da Veja. Pô, eram fantásticos. 6 milhões de dólares, um país quebrado, uma ilha quebrada que nem Cuba, passando 6 milhões de dólares para o PT em garrafa de rum. A garrafa de rum indo... Uma capa, exatamente. Indo pelo aeroporto de Brasília, Viracopos, até a sede Conexão do PT. com as Farc, Depois do caso da filha do Sarney lá. As Farc invadindo o Brasil. Ali, o que houve naquele momento, daí a Folha entra no jogo. A Folha pegou um consultor... Conta no exterior do Lula, que nunca existiu. Conta no exterior do Lula. A Folha pegou um consultor, que até hoje me dá trabalho. Eu tive que denunciar ele para a delegacia aí, que era um picareta de Brasília. O que desmente a perícia do... Não, mais antiga a o cara história. que ia conseguir um financiamento de 8 milhões de reais do BNDES para uma fabriqueta de energia eólica. Isso é uma matéria que tentou derrubar a Dilma na eleição de 2010, se eu não me engano. Isso. Ô, Léo, mas o que você está falando é uma coisa que
pouca gente da população entende qual que é o grande problema do fake news. Porque uma pessoa que criou uma história igual essa, por exemplo, de milhões de reais chegando dentro de uma garrafa, uma pessoa que criou uma história, por exemplo, que o Lulinha é dono da Friboi, da Oi, de Dubai e Companhia Limitada, o máximo que acontece com uma pessoa dessa é responder um processo para nunca ser preso, porque ela vai ficar em liberdade assinando um papelzinho. Ou seja, é o que você falou da regulação da mídia na Inglaterra. Na Inglaterra a pessoa não poderia fazer Mas uma coisa os maiores dessa. abusos foram da Veja, da Folha na época. Não Isso é importante. Nada. Não acontece nada. Eu entrei com uma ação de direito de resposta contra a Veja faz 13 anos. E era um atentado à liberdade de expressão. 13 não. E não andou. Daí a vara de Pinheiros, sempre postergando. Um dia eu escrevi criticando a vara de Pinheiros e troquei o nome da juíza. A juíza trocou uma ação de 50 mil reais. Ou seja, essa ação contra você correu Correndo. no ritmo do processo do Lula. O meu dizer advogado assim. agora está apelando, quer que ela explique onde que estão as palavras ofensivas. Mas, ou seja, o judiciário, eu tive outro dia com a ministra Carmen Lúcia. Ela fez a mesma coisa do Aires Brito lá, criar no Conselho Nacional de Justiça um grupo para discutir liberdade de imprensa dos grandes grupos, impedir as grandes ações. Eu falei, mas ministra, espera um pouquinho, quem está vulnerável são as empresas independentes aí, os blogueiros e tudo, que não tem departamento jurídico. Eu queria te perguntar, Nassif, até você sempre mencionou essa questão da internet sufocada por essa indústria de ações judiciais, mas o Léo mencionou o crescimento do Bolsonaro ancorado nessa indústria de fake news. Foi. Você também, quer dizer, como jornalista, frequentou e conheceu muitas pessoas, muitos expoentes do próprio PSDB. Como é que você enxerga o desfecho do PSDB? Se você vê a pesquisa Ipsos que saiu no domingo, quer dizer, todos ultra rejeitados, e o Bolsonaro como o adversário do Lula. Quer dizer, plantaram ódio para o Bolsonaro colher esse ódio? Claro. O PSDB lá atrás, o PSDB era um partido que até um determinado momento tinha uma visão meio social-democrata. Quando o PT ocupa esse espaço, ele ia um pouquinho para a direita. Mas ele foi sendo empurrado para a direita. E também, e daí ele vai a reboque da mídia. E daí o único discurso que ele passa a fazer, quando vem o advento da era Serra, e depois o Aécio, que parecia que ia ser o conciliador, mas não foi, é o discurso do antipetismo, do ódio, do ódio, do ódio. Daí chega um ódio em estado puro, que é o Bolsonaro, que é autêntico, é ódio autêntico. É o ódio autêntico. Não adianta nem o Dória querer imitar, porque o original é o Bolsonaro, vamos dizer assim. Pô. O PSDB foi um suicídio monumental, mas com o Fernando Henrique e com o Serra lá... Você é mineiro, quer dizer, e Minas sempre teve a tradição de conciliação na política. Quer dizer, Minas, na verdade, é aquela coisa, numa briga você fica no centro ali. Quer dizer, você agora o Denista Mineiro, que era terrível. Não, mas eu te pergunto, o Aécio foi uma surpresa para você? Total. Em 2009, 2010, a gente achava que o Aécio, pelo pacto que fez em Minas com o Pimentel, com tudo lá, o Aécio seria o cara capaz de fazer a conciliação. Claro, ele até poderia ter ido para o PMDB para ser candidato pelo PMDB. Mas ele já tinha... Diziam que até com o apoio do Lula, eventualmente, tinha essa especulação. Ele conseguiu Furnas com o apoio do Lula lá. Mas, mas ele enganou todo mundo. Esse lado dele... Raivoso, um horror, rapaz. que não é Minas Gerais, na verdade, Não, quer dizer, é tão Minas, estranho, pô. mas enfim. Ô Nassif, agora tem uma pergunta aqui que está se repetindo muito. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão acompanhando, gostaria de pedir mais uma vez para compartilharmos, né, para a gente alcançar mais pessoas. Vocês compartilhando que fazem a gente chegar em um maior número de pessoas. Mas tem muita gente aqui sentindo falta de ouvir você falar do Moro, do Paraná e em especial do caso do APAI. Não são poucas pessoas, não, são muitas. Vamos falar da APAI, então. Eu comecei a acompanhar o caso das APAIs graças a uma grande procuradora da República aí, que nos anos 2002, ela, pela primeira vez, a Eugênia Gonzaga, que é minha companheira também, que pela primeira vez ela levantou a tese da educação inclusiva. Ou seja, toda criança tem direito à educação. Criança com deficiência tem direito à educação. Se a escola não está preparada, é responsabilidade do poder público. Começou a fazer esse trabalho ela foi alvo de 3.500 ações das APAIs, quando ela levantou isso, porque as APAIs, elas passaram a faturar, elas faturam em cima de criar um curral e colocar todas as crianças juntas lá, indo contra toda a pedagogia moderna. Então ela montou, conseguiu convencer, começou com o Paulo Renato, depois com o Fernando Haddad, montou um programa aí que tem hoje 850 mil crianças com deficiência sendo atendidas na rede federal. Daí quando vem em 2010, na campanha da Dilma, Impostos de Caldas, que é a minha cidade, as APAIs vão lá fazer um carnaval dizendo que tiraram dinheiro das APAIs. E eu sabia, quer dizer, eu conheci o Eugênio algum tempo depois, que aquilo era um sorvedouro de dinheiro público.
Quando ela começa a me falar desse... Daí me interessei pelo tema, começo a estudar o tema. Daí alguém me informa que a Secretaria da Educação do Paraná, o senador Flávio Arnes, que é sobrinho dos Arnes aqui, tinha disponibilizado 450 milhões de reais para as APAES competirem com a rede federal. Isso era um absurdo. Daí eu fui lá, catei as informações, peguei pela lista lá, a primeira APAE que surgiu lá, Nova Califórnia. Entro no site da APAE, tinha um clube lá para 2.500 pessoas, uma escola privada, tudo com dinheiro da APAE, sem controle nenhum. Não tem controle de Tribunal de Contas, não tem... daí eu ligo para lá, e a justificativa é que a escola que eles montaram para crianças sem deficiência é para permitir a convivência a convivência se permite na sala de aula. Daí eu ligo para lá de manhã, atende lá uma atendente, falei, vem cá, e essa escola aí, como é que as crianças convivem? Uma vez por ano. Era uma tramóia, um trambique. Daí eu fiz um conjunto de artigos denunciando esses trambiques. Em Minas, aquele Marcos Pestana lá, presidente da Federação das APAES, fez a campanha política dele, tudo em cima de dinheiro das APAES. Embora você tenha pessoas bem intencionadas. A ICISTA, né, um dos braços direitos. Embora você tenha na ponta pessoas bem intencionadas, as federações eram um horror. Daí alguém passa a dica e fala, entra no Tribunal de Justiça do Paraná e vê as ações das APAES. Eu pego todas as ações de todo o estado, quem tocava as ações, Marlos Arnes, sobrinho do Flávio Arnes. Morreu o assunto aí. Passa um tempo, surge a Lava Jato, surge Moro e surge a senhora Moro. Daí eu vejo, a senhora Moro, diretora jurídica das APAES. Falo, mas ela que fazia o meio campo com o Marlos Arnes. Ela que passava as ações para o Marlos Arnes. O Marlos Arnes metido um monte de rolo lá, com papel, com tudo lá. Daí eu dou a matéria, falo, que história que é essa? A mulher pouco tempo depois, a Carta Preta sai, e quem que entra no mercado multimilionário das delações premiadas? Marlos Arnes. Daí eu mostrei essa coincidência incômoda. Daí alguém me fala, olha lá no site, um cursinho que existe lá, do irmão do Marlos Arnes, um cursinho que o pai criou, cursinho para direito. Quem eram os professores? Todo o pessoal da Lava Jato. Daí eu coloquei isso. Passa um tempo, eu sou convidado, não fui nem intimado, pela Polícia Federal a dar um depoimento. Até foram muito educados, aí, não é nada contra você, que estamos investigando, isso aqui. Quando eles estavam querendo pegar dissidentes da Polícia Federal contra a Lava Jato. Daí eu vou num depoimento aqui, daí me mostram na hora lá, você lembra a Veja, logo nas eleições, a Veja, aquela capa que tinha o Lula... Jararaca lá? Sim. E falavam que... Uma das 100 capas da Veja sobre o Lula, né? Vamos dizer. O setor de inteligência da Polícia Federal tinha feito um dossiê e estava oferecendo para jornalistas e era essa a denúncia. Daí quando eu chego lá, eles me mostram o material. Você tem conhecimento desse conteúdo? Eu falei, tenho conhecimento sim. Como é que você teve esse conhecimento? Eu falei, provavelmente eles copiaram do meu site sem dar crédito. Era a matéria sua. Ô Nassif, quer dizer, eu acho que é importante, quer dizer, você mencionou esse episódio, mas aí você falou do mercado de delações e surgiu uma denúncia no fim de semana de um advogado da Odebrecht, se eu não me engano, ou dizem que tem gente que fala que é doleiro, empresário, não sei, mas chamado Rogério Tacla Duran, que falou, quer dizer, que existe aí um personagem vendendo favores. Você acha que isso pode ser levado a sério, quer dizer, que isso tem crédito? Porque o argumento, quer dizer, que é usado, não se deve dar crédito, é um criminoso. Quer dizer, como é que você vê esse caso da semana? Bem, você deu um poder imensurável para procuradores e para o juiz Moro. Poder de vida ou de morte. Então ele define, por exemplo, tem um caso aí, eu estava conversando, um executivo da Mendes Júnior foi condenado a 20 anos de prisão. O presidente da Mendes Júnior foi absolvido. O que levou uma coisa ou outra? Pode ser que sejam os autos. Mas você tem um poder arbitrário do procurador e do juiz. Quando você tem um poder arbitrário e tudo que você fala vira sagrado por conta de apoio da mídia, quais são as formas de controle? É possível que tenha trambicagem? É possível. É certeza que tenha trambicagem? Não é certeza. Ou seja, então você dá a presunção de inocência, mas acha tem que investigar. Deve ser investigado. Tem que investigar. O caso do Marlos Arnes aí, como é que pode? Um cara que tinha ligação estreita, agora esse advogado aqui, chamado Zucoloto, se eu não me engano. Zucoloto, lá que os procuradores não conheceram, hoje tem informações de que foi sócio da Qual senhora... foi o peso da Lava Jato, na sua opinião, para a derrubada da Dilma? Foi total. Sem Lava Jato não teria havido o golpe, enfim. Se tivesse um procurador-geral mais determinado lá, não teria havido golpe.
O que eles fizeram, você vê um absurdo, um absurdo. Eles soltam, para mim, até outro dia eu fiz um artigo mostrando que as duas cenas mais chocantes que eu vi em televisão até hoje foram aquela cena dos aviões nas Torres Gêmeas e a divulgação de conversas privadas do Lula e da Dilma. Um impacto monumental. Daí o Teori Zavascki chama a atenção do Moro, ele pede desculpa, outro dia ele deu uma entrevista, falou, não, nós divulgamos porque era importante para a opinião pública saber. Mas é muito importante, Nassif, toda vez que chega um ponto jurídico, eu gosto só de abrir parênteses, porque tem muita gente que não tem noção de como funciona o sistema jurídico brasileiro, então eles pensam, não, era importante para a população saber o que estava acontecendo. Era importante, se era ou não, o Moro, como juiz de primeira instância, jamais poderia fazer qualquer coisa contra um presidente da República, porque é um determinado caso de segurança nacional que tem que ser apreciado também. Por um ministro do Supremo. Então a gente não está questionando o fato do Moro ter colocado para apreciação pública, ter vendido as gravações, não. A gente está questionando o fato de o Moro não poder, tecnicamente, colocar para a opinião pública uma coisa que diz respeito a um presidente da República. Somente um ministro do Supremo Tribunal Federal poderia fazer isso. Mas se for pegar o Código Penal e tudo, nem que fosse um cidadão comum, não poderia. O juiz, se a gravação não tem nada a ver com o caso para apuração, o papel dele é destruir a gravação. Outro dia eu conversava tempos atrás com... Emendando, quer dizer, por exemplo, ontem o Lula na caravana falou, quer dizer, que a Lava Jato tem responsabilidade inclusive pela morte da dona Marisa. E houve vazamento de conversa dela com os filhos. Não, ele foi um absurdo que fizeram. Não só aquilo, né? Invadir a casa deles, revirar a cama deles. O que é isso? Então, imagina você na sua casa. Outro dia o Ciro me deu uma entrevista e falou, pô, se viesse, fizesse isso comigo, eu recebia a bala. Mas é uma indignidade o que fizeram. Mas o que pouca gente percebe, as pessoas acham que isso é uma procura pela justiça, o que pouca gente percebe é que isso é uma perseguição para desestabilizar o Lula psicologicamente. Enquanto ele está lutando contra a Lava Jato, ele não pode lutar pela política nacional e esclarecer a cabeça do povo, porque mas poucas... ele tem feito, ele está na caravana, ele está lá. Ele tem feito, mas imagina se o Lula tivesse, desde o início da crise, trabalhando não para se proteger contra uma perseguição política, mas para restabelecer a economia. Agora, o que é importante a opinião pública saber é que essa perseguição ao Lula está a serviço de uma mudança do regime da política econômica, onde está envolvido aqui a reforma da Previdência, a venda das estatais. Exatamente. Eu digo que se o Lula não tivesse tão preocupado com a luta contra a perseguição do Sérgio Moro, muita coisa que aconteceu, como por exemplo o fim da CLT, ele poderia ter evitado através da opinião pública. Se ele tivesse tido tempo, por exemplo, para explicar para o povo o que estava acontecendo. Agora, por outro lado também, essa perseguição ela está se desmoralizando a si própria. O Nassif, quer dizer, eu até cheguei a publicar um artigo dizendo o seguinte, quer dizer, olha, com o objetivo de se destruir o Lula, se destruir o próprio Brasil. Eu me lembro de uma capa da revista Foreign Affairs que tratava o Brasil como potência, porque o Brasil estava deslocando empresas dos Estados Unidos e da China na África, na América Latina e até nos Estados Unidos. Articulando o G20. Estava articulando o G20, BRICS, tudo isso. Se você olhar algumas consequências, né, você tem a construção dizimada, intervenção americana na própria Embraer, quer dizer, que era uma empresa de ponta brasileira, na Petrobras. Tal. Você acha que é possível o Brasil reconquistar a posição de destaque internacional que já teve, ou não? Ou estamos condenados, porque daqui a pouco a gente vai comemorar 200 anos de independência, 2022. Imaginava-se, quer dizer, que isso podia se dar num cenário de Brasil soberano, vamos dizer assim. Você lembra aquele filme Testemunha de Acusação? Pode falar, pode falar. Testemunha de Acusação, acho que o Charles Lowe, aquele ator inglês, ele vai defender um determinado réu até o final, daí descobre que ele acaba com uma acusadora do réu, depois descobre que ela era inocente. Ele já estava aposentado, já ele pega a capa de novo, coloca e volta para o tribunal. Vai demorar, mas essa é a luta. O Lula ontem falou na caravana que isso aí já não é mais uma questão que diz respeito a ele. Ele fala que é uma questão de soberania do país. É isso que as pessoas têm que... Veja bem, eles chegaram com uma estratégia econômica avassaladora, de arrebentar tudo, não deixar... Qual que é a lógica? Arrebenta tudo do antigo modelo, só que arrebentando o antigo modelo, você joga o país num caos, dentro do caos tem mais possibilidade de aceitar uma saída nossa. Só que eles não têm essa saída. Eles não têm essa saída. Agora, tem um ponto que eu queria te perguntar também, que é o seguinte, quer dizer, bom, muita gente fala, não, houve participação dos Estados Unidos nesse processo e tal.
Agora, o Temer está viajando para a China, aparentemente para vender o Brasil. E os chineses já estão comprando coisas, já compraram a parte de construção da Camargo Correia, vão ser chamados a comprar linhas de transmissão. Será que nesse projeto, vamos dizer assim, os americanos patrocinaram, mas quem vai fazer a festa vão ser os chineses? Olha, quem vai comprar na liquidação o Brasil? A festa, no fundo, é da globalização. Uhum. É uma festa, quando você pega hoje os principais grupos chineses, eles têm linkagem aí com os grupos financeiros americanos. Então é a globalização contra os projetos nacionais. Pois é, mas a relação Brasil-China anterior, por meio dos BRICS, Mas era uma relação soberana. Institucional, era diferente. Agora está virando uma relação, olha, venham aqui comprar. Não, é diferente. É importante até contextualizar isso, porque antes nós tínhamos uma relação de soberania entre países, né? O interesse do Brasil como nação, que leva em conta, digamos que a qualidade de vida do povo, e o interesse da China como nação. Hoje, a relação Brasil-China ela não acontece mais entre nação e nação. Ela acontece entre grandes capitalistas, acumuladores de dinheiro, que não têm interesse na qualidade de vida da população. Tem interesse em usar a população simplesmente como fator de produção para se enriquecerem mais. Quando você pega essa visão de médio prazo da elite brasileira, eu conversava com um banqueiro aí, que ele falava, defendendo essa reforma do setor médio. Não, nós precisamos aí, o cara tem que aprender a mexer em máquina. Nós estamos entrando na quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial vai exigir uma capacitação do trabalhador que envolve a multidisciplina, que envolve conhecimentos em várias áreas, e os caras apegados a um modelo de chão de fábrica que vai desaparecer. Mas aí, Nassif, é essa hora que você entrou num dos assuntos mais importantes do debate político nacional, que é o desinvestimento em educação e o posicionamento geopolítico. Porque a gente sabe que para o mundo funcionar, a gente precisa de países com alta tecnologia, que são aqueles que geram mais qualidade de vida para a população, mas a gente precisa também de alguns países minerando, arrancando a riqueza do chão. Você acha que esse novo posicionamento que o Brasil está seguindo, de começar a crescer o PIB rural mais que o PIB industrial, o que isso gera para a população? Na verdade, o PIB rural está crescendo por inércia, porque não tem... Mas quando você pega a política científico-tecnológica, aí foi desmontada. As universidades estão para parar. Algumas já pararam, os pesquisa estão fechando, uma maluquice. Mas qual que é o resultado disso na economia? O resultado disso para nós, pessoas comuns, e pro dono do barzinho da esquina, para a pessoa dentro de casa? Sabe aquele negócio de você pegar areinha da praia e levar... Nosso trabalho é esse, você não tem... Você tem que ter a remontagem dos partidos, tem que surgir agora em cima de princípios doutrinários. O problema do Brasil é a falta de princípios doutrinários. Por exemplo, se você chegasse para o Ministério Público, tem um princípio doutrinário aqui. Você tem que zelar pelo interesse nacional. Se colocasse esse princípio doutrinário, não teria corrido essa maluquice da Lava Jato destruir tudo e dizer que ia sair um país melhor. Eu vou te perguntar, o PT nunca teve um projeto de país adequado. Deixa eu te perguntar, você falou a questão do papel do Ministério Público, do Janot, que é uma pessoa que você critica também com frequência. Se nos Estados Unidos descobrissem, por exemplo, que a Halliburton corrompe no Iraque, na Síria, não sei mais aonde, financia guerras, você acha que a Procuradoria Americana ajudaria as procuradorias de outros países a destruir uma empresa americana? Não, mais que isso. O presidente dos Estados Unidos veria aquele empresário, pois esse empresário é importante para o interesse nacional. Ele daria um indulto total para aquele empresário, como já foi feito em alguns casos. Você acha então que a Odebrecht deveria ter merecido um indulto? Hã? Como é que você vê o caso da Odebrecht, então? Porque aí você entra numa questão polêmica. Não, a empresa jamais poderia ter sido afetada. Aham. Quem comete crimes são pessoas físicas. Então você tem os escândalos lá, pune as pessoas físicas, impõe multas aí, mas afetar a empresa como eles fizeram lá, isso aí foi deliberado. O Milor Fernandes ele tinha uma frase que eu uso de vez em quando: entre um burro e um canalha não passa o fio de uma navalha. Pode ser que não sejam canalhas. Isso é importante, viu, Nassif? Porque muita gente não entende a diferença entre punir o diretor da empresa, punir o corrupto e punir toda uma rede de funcionários que trabalham para essa empresa. Porque pouca gente entendeu. Muita gente festejou a destruição da Odebrecht pensando só no dono da Odebrecht, mas muita gente não percebeu que às vezes, olha, eu tenho o meu mercado aqui, mas aquele cara que me compra R$500 por mês no meu mercado, ele recebe dinheiro indireto da Odebrecht porque ele é empregado na casa de um funcionário da Odebrecht. É uma reação em cadeia, a reação em cadeia na economia de toda uma nação. Mas quer ver um exemplo de como que a nossa empresa é ruim, mas ruim.
Quando começa essa história, a gente batendo. Pô, tem que ter, o acordo de leniência tem que preservar as empresas, que nem nos Estados Unidos. Daí aquele grisalho lá, aquele procurador grisalho lá, o Carlos... Fernando, disse que, não, mas as empresas aqui não são que nem nos Estados Unidos, são empresas de dono. Meu Deus, empresas de dono você não pode vender? Você impõe uma multa para a empresa, se o dono não conseguir pagar, ele vende a empresa, paga a multa e a empresa... Ou sequestra a empresa imediatamente? Eu vou numa coletiva da Dilma lá, que estava a imprensa convencional. E o que os repórteres martelavam? Pô, repórter experiente lá, que para aquela coletiva levaram os melhores repórteres. O que um deles martelava era isso. Não, mas aqui são empresas de família. Eu falei, empresa de família não pode ser vendida? Pô. Então, claro. Digamos, o grau de ignorância nosso, não é só essa desinformação que tem na opinião pública, na pessoa do povo, de não conseguir entender. Tá ligado? Mas, a maior empresa do mundo, o Walmart, é uma empresa familiar. Então isso aí... Pois é, não tem nada a ver uma coisa com outra. A complicação está exatamente nisso. Porque a mídia traça essa ideia de que a empresa pertence a uma família e esconde da população que uma empresa que pode ser realmente pertencente a uma família sustenta milhões de famílias, direta e indiretamente. Isso nós nunca escutamos, né? Que olha, gente, a Odebrecht, ela pode ser de uma pessoa que está ligada à corrupção, mas essas outras 900 mil pessoas aqui sobrevivem da Odebrecht honestamente. Quando veio os anos 90, vem a redemocratização. As pessoas te pedem para comentar o caso Siemens a esse respeito. Quer dizer, por que, por exemplo, no caso Siemens, a empresa não foi destruída pelos alemães? Teve o caso IBM, as primeiras empresas... Alstom na França. A Volkswagen estava fraudando nível de emissão de carbono você tem 2 anos atrás. Mas veja bem, essa ignorância, quando começou aquele negócio da recuperação judicial, isso é nos anos 90. Eu tive vários embates lá na coluna que eu tinha na Folha, que o MAP, eles queriam que destruísse o MAP. Gente, não tem uma empresa em funcionamento, ela vale muito mais que a soma dos seus ativos. Porque a empresa em funcionamento tem a marca, tem a estrutura comercial, tem os pontos de venda, tem o capital humano. Pô, tô treinado e funcionando. Mas aqui, a visão que eles têm aqui, tem um caso que um juiz aqui, que é o Ítalo, ele pega a Caio, carrocerias, uma baita dívida trabalhista. Queriam que vendesse tudo, se vendesse todos os ativos da Caio, não pagava a dívida trabalhista. Ele teve a coragem e o peito, na ocasião lá, de falar o seguinte, não vou fechar. Então ele arrendou para terceiros, manteve todos os empregos, com o tempo a empresa aumentou o número de funcionários, pagou todos os passivos e preservou a empresa. Claro. Mas essa visão da empresa como um ativo da sociedade não é vista aqui. E a imprensa nossa, nos anos 90, ela com essas simplificações do bom e do mal, tem que ser sempre o bom e o mal. Então essas sofisticações não fazem parte. A imprensa nossa, veja bem, quando você vai lá fora, você tem a imprensa de opinião, que é aquele pessoal que tem a visão doutrinária do país, você tem a imprensa sensacionalista, você tem os tabloides. Aqui no Brasil, muito em função da campanha do impeachment, se optou pela imprensa de tabloide. Então eles cresceram com as manchetes sensacionalistas, com os assassinatos de reputação, com os factoides, e não conseguiram se desvencilhar disso. O Nassif, eu queria aproveitar, quer dizer, a gente está aqui já há 1h07, quer dizer, muita gente nos acompanhando, agradeço a todo mundo que está, e eu queria te colocar uma pergunta final. Como você fez o xadrez do impeachment, do golpe, a questão é, você acha que a Dilma poderia ter evitado este processo? Quer dizer, ela até deu uma entrevista para a gente, algum tempo atrás. Ela disse que em 2013, quando começaram as manifestações, ela foi alertada pelo Erdogan, presidente da Turquia, dizendo, olha, estão plantando contra você uma primavera árabe aí, fica esperta. Eu tive 2 meses antes com ela. Então, ela poderia ter evitado ou não? Uma outra pessoa poderia ter evitado. E por que ela não? A Dilma é uma pessoa extremamente valorosa, extremamente honesta, patriótica. Republicana, mas não tinha a dimensão que se exigia para a crise. Eu tive com ela 2 meses antes das manifestações de junho, ela estava ainda com 55%. Falei, presidente, vai. A Helena Chagas estava junto lá, ela pode testemunhar. Vai desabar a sua popularidade. Por que você está falando um negócio desse? Eu dei 4 exemplos de como estava tudo travado dentro do governo. E falei, tem uma molecada aí nas redes sociais, ativista ótima aí, a senhora não dá uma bandeira para elas. Ainda sugeri para ela na ocasião, falei, aproveita a espionagem americana, monte uma rede pública, mas monte ferramentas para poder captar essas demandas aí. Mas o que outra pessoa no lugar dela deveria ter feito? Enquadraria o procurador-geral. Não colocaria jamais um procurador-geral eleito pela categoria. Pode ser até na lista tríplice. Colocaria o ministro da Justiça que enquadraria a Polícia Federal. Você acha que o Cardoso falhou muito?
O Zé Eduardo Cardoso como ministro? Não, ele não fez nada. O Cardoso, só para te contar, é um ótimo cara, brilhante, advogado e tudo. Eu denunciei a Telex Free. O maior golpe já aplicado, uma pirâmide que pegou 1 milhão de brasileiros. Eles não tomavam nenhuma atitude. Mas nenhuma. Comecei a bater, ele jogando para frente, dizendo que era estelionato, que aquilo não era federal. Eu falei, isso é lavagem de dinheiro, isso aí é crime contra o sistema financeiro. Daí recebi ameaça de morte. Daí falei, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou te responsabilizar. Ele coloca o Daelo para conversar comigo. Delegado, diretor-geral da Polícia Federal. Primeira coisa que o Daelo fala. Nunca tinha visto o Daelo mais gordo. Sou jornalista, quando vier em Brasília aqui, precisamos conversar para mostrar o que esse ministro está fazendo para a Polícia Federal. Ou seja, como ele não é gestor, ele abandonou, não é que estava fazendo nada ruim, ele abandonou a Polícia Federal. E daí, para não sofrer críticas da Polícia Federal, ele deu plena liberdade para a Polícia Federal. Ele criou a insubordinação e deu as armas. Pô. Os erros foram demais. O Supremo Tribunal Federal não levou o Eugênio para lá, o Eugênio Aragão. Já errou nas nomeações dos ministros, na escolha dos ministros. Não levou o Eugênio Aragão para lá por conta de um acordo entre o Mercadante e o Gilmar, que o Gilmar é o maior blefador, é um craque efetivamente. Aliás, um dos seus adversários aí. Mas em nenhuma área. Você pega essa questão dos empresários, você tinha a BDI, os conselhos para discutir as políticas. Você pega o Plano Brasil Maior volume de recursos que seria colocado no setor. O pessoal louco da vida, atrasou 8 meses porque queria controlar as vírgulas lá. Né? A verdadeira Dilma surge como impeachment, aquela mulher corajosa, inteligente. Mas ela foi corajosa quando Inês era morta, né? Não, mas ela não tinha. Eu acho que o problema não foi nem. O problema foi a escolha dela. Né? Perfeito. Nassif, eu queria te pedir para deixar uma mensagem final para o público aqui, quer dizer, porque as pessoas estão muito desesperançosas. O golpe está dado, o Brasil está arrasado, aquela que seria a quinta economia está indo para ser a 10ª, 12ª, 15ª. Tem saída? Quer dizer, como é que você enxerga uma saída? Eu sou eternamente grato a Deus, aí, embora não seja muito praticante, porque na adolescência me ajudou, deu a chance de enfrentar a ditadura com aquelas armas de estudante, adolescente mesmo. E agora está dando a chance para a nossa geração de tentar segurar a peteca. Isso. O Brasil ele experimentou um período de glória, aí, 2008, 2011, 2012, aí, que nós vimos o desenho de um grande país ali. A imprensa conseguiu, 4 anos depois, matar essa memória com essa campanha sistemática de jogar para baixo. Agora você tem aqui um país extremamente complexo, aí, sofisticado, que está dependendo apenas de vencer esses empecilhos do subdesenvolvimento da mídia, do subdesenvolvimento do judiciário, do subdesenvolvimento do sistema político. Né? Então é uma construção, e por outro lado, uma rapaziada que está vindo por aí que eu nunca vi coisa igual. Desde os meus 12, 13 anos que eu acompanho a minha geração e as gerações que vieram depois, a geração das diretas, a geração do impeachment do Collor. Eu nunca vi uma rapaziada tão bem aparelhada, tão bem... Aquelas ocupações de escola em São Paulo trouxeram uma molecada que tinha noção exata do que queriam, da importância da educação. Então essa reconstrução vem uma luta épica por aí. Eu diria que é o seguinte, a verdade está com a gente. Maravilha, eu queria te agradecer muito, Nassif, e te convidar desde já para futuros debates, entrevistas que a gente fará aqui. Agradeço ao Léo também. E muito obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam, porque a audiência realmente foi muito alta, graças ao Nassif, que tem muita credibilidade. E eu gostaria de convidar vocês que me acompanham na página Leonardo Estopa para me acompanhar agora também no Brasil 247. Por favor, curtam lá o Brasil 247 no Facebook, porque muitas transmissões que eu faço agora vão acontecer aqui na TV 247. E vamos seguir também, claro, Nassif e o GGN. Muito obrigado, gente. Até a próxima. E vamos em frente.